Amanhã é para sempre, segunda-feira, 27 de junho. Miguel fica pensando em Fernanda e diz que lutará para conquistá-la. Fernanda sonha com o casamento de Érica e Franco. Eduardo diz ao padre que ele vá atrás de Artêmio e diga para aquele maldito que, se ele der a palavra dele que não causará mais mal a ninguém, o Senhor se comprometa a entregar o Eduardo Juarez. O padre se recusa a fazer o que Eduardo pede, mas o moço o convence, dizendo não ter outra opção. Eduardo vai até o quarto de Steve e conversa com um amigo que está em coma, pedindo desculpas e diz que a culpa de ter acontecido isso é toda dele. Artêmio volta a pressionar Liliana, querendo saber onde está o diário de sua mãe. Liliana chora. O padre abraça Eduardo e vai para a casa de Artêmio. Fernanda chega até o hospital e pergunta a Franco como está o Steve. Franco diz à mulher que Steve está entre a vida e a morte, pois ele foi cruelmente espancado. Vênus aparece ali e chama Franco. Franco e Vênus conversam e os dois chegam à conclusão que quem espancou Steve foi o Camilo. Vênus jura vingança. Aurora pergunta a Bárbara o motivo dela querer que ela vá embora com ela. Bárbara não responde e diz que só no dia seguinte ela saberá e vai embora sorrindo. Franco, enfurecido, pega Fernanda pelo braço e diz se ela sabe onde está o crápula do Camilo. Fernanda diz não saber e pergunta o porquê. Franco então diz que tudo indica que foi o Camilo que deixou Steve à beira da morte. Fernanda fica chocada. Padre Bosco chega à casa de Artêmio. O vilão pede ao padre que se sente e pergunta o que ele tem a dizer. Furioso, Franco diz a Fernanda que se naquele momento ele pegasse o Camilo, quebraria todos com as suas próprias mãos e pede a Fernanda que o ajude. Fernanda então liga para Camilo e pergunta se foi ele que espancou o Steve. Camilo, dando risadas, responde: não vai me dizer que este gringo ainda está vivo. Me avisa quando ele morrer, para que eu possa mandar algumas flores para a sobrinha dele. Fernanda diz para Franco que Camilo confirmou ter espancado Steve. Franco diz à moça: espere só um pouquinho, sai correndo. Então ele liga para a Bárbara pedindo que lhe faça um favor, que tire o padre Bosco da casa de Artêmio. A mulher liga para Artêmio e pede para falar com o padre Bosco. Ela fala ao padre que Franco pediu que ele saia dali imediatamente. Adriano chega até o convento e Bárbara o observa de longe. Lovely diz a Fernanda que Camilo não é gay, que só falou isso para se vingar, porque pegou ele na banheira com Natasha, pois ninguém se surpreenderia se ela dissesse que ele estava com outra. Franco volta e agradece Fernanda pela sua ajuda. A moça diz que irá denunciar Camilo às autoridades. Franco diz a ela que não precisa fazer isso, pois não quer que ela se complique com sua família. Fernanda diz que já tomou sua decisão. Padre Bosco oferece a Artêmio o cadáver de Eduardo Juarez em troca da liberdade de Liliana. Bárbara diz a si mesma: essa é a última vez que você se mete em meus assuntos, Adriano. Adriano chantageia Aurora para saber qual é o motivo do interesse de Bárbara nela. Bárbara liga para Adriano lhe informando o local que ele irá entregar os explosivos e diz que o encontrará lá em 2 horas. Franco, enciumado, pergunta a Fernanda como foi a noite dela com Miguel. Ela responde que foi normal. Fernanda, muito empolgada, dirá a Franco que pedirá ajuda de Miguel na construção do centro comunitário. Franco ironiza, dizendo que Miguel está apaixonado por ela e não a vê só como uma amiga. Fernanda se revolta, dizendo que ele não tem o direito de lhe cobrar nada, pois decidiu se casar com Érica. Érica chega no momento e atrapalha a discussão dos dois. Fernanda vai embora. Padre Bosco chega no hospital. Eduardo conta que quem bateu em Steve foi Camila e Lisaldi, não Artêmio, como eles acharam. O padre se surpreende. Padre Bosco conta a Eduardo que ofereceu o cadáver dele em troca da liberdade de Liliana. Artêmio ameaça Bárbara por ter mandado o padre ir até a sua casa e teme que o senhor o denuncie para as autoridades. Bárbara mente sobre a visita do padre e Artêmio conta que fez um trato com o padre, onde ele irá libertar Liliana em troca do cadáver de Eduardo Juarez, e diz que Liliana
irá para o mesmo lugar onde está enterrado o Eduardo. O padre explica para Eduardo tudo o que ele e Artêmio conversou e pede que ele se vá enquanto antes. Eduardo se recusa. Fernanda vai até a delegacia e denuncia Camilo pela agressão ao Steve. Adriano chega até o local informado por Bárbara e liga para Iena perguntando onde ela está. Ela diz que está no caminho, quase chegando já. A polícia aparece ali e prende o Adriano. Franco percebe que Vênus não está mais no hospital e liga para ela. A moça diz que está indo se vingar de Camilo. A polícia abre o porta-malas de Adriano e encontra um monte de explosivos. Eles resumem que se trata de um ataque terrorista. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo de Amanhã é para Sempre, que por sinal está na sua reta final. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Um beijo no coração, fiquem com Deus.